Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Solicita a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Presidente Sandro. Presente. Vereador Alain. Vereador André. Presente. Vereadora Carla, presente. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Presente. Vereador Divino. Vereador Chico Paulo. Vereador João Paulo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Osvaldo. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Havendo o número regimental, declara aberta a quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete sobre a proteção de Deus. E em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicita a senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, nesta cidade, no Palácio Legislativo, sob a presidência do presidente João Paulo. Às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No expediente, convites da banda centrofônica do juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, para o qual ficou designado o vereador João Paulo, e do Conselho Municipal de Saúde, para o qual ficou designado o vereador Pedro Américo. Correspondência das monitoras educacionais de inclusão, as MEIs, indicações 02 a 04, 06, 07, 09, 10, 14, 19 a 22. Requerimento 05, 07, 011, 016 de 2020. Votos de pesar pelo falecimento de Edgar de Souza Sol, José Oliveira Zebral e Maria de Lourdes Andrade Santos. Deram entrada em pauta os projetos de lei 05 de 2020. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 5.089 de 2009, com redação dada pela Lei 5.489 de 2013, de autoria de todos os vereadores. 03 de 2020, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários, para o mandato de 2021 e 2024 e da outras providências. 07 de 2020, fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024, de autoria dos vereadores Alain, André, Carlos, Carla, Darcy, Divino, Chico Paulo, João Paulo, José Lúcio, Osvaldo, Pedro Américo e Fernando Bandeira. 08 de 2020, que dá nova redação ao artigo 4º da Lei Municipal 5.149 de 2009, incluído pelo artigo 9º da Lei Municipal 6.003 de 2019, 0920, que proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampido de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, e da outras providências, de autoria dos vereadores Fernando Bandeira e Carla Sassi. 10 de 2020, que altera o artigo 6º na Lei 5.153 de 2009, que define e caracteriza os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências, de autoria do vereador Fernando Bandeira. Comunicado 01, a Comissão de Legislação e Justiça, informando que já foi respondida a diligência solicitada no projeto de lei complementar 04E. 02 de 2020, a Comissão de Legislação e Justiça, informando que já foi respondida a diligência solicitada no projeto de lei complementar 013E de 2019. E 03 de 2020, as comissões de Serviços Públicos, de Administração Municipal, Pública, Urbana e Rural, de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo, de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, que o projeto de lei 51 de 2019 já se encontra à disposição para parecer em 15 dias. 04 de 2020, a Comissão de Legislação e Justiça, informando que os projetos de lei 53E, 01E, de 2020, 02, 03, 04 de 2020, já se encontra à disposição para aparecer também no prazo de 15 dias. Palavra franca fizeram os vereadores Zé Lúcio, Pedro Américo, Chico Paulo, Osvaldo, Fernando Bandeira. Ordem do dia, retirado pelo autor o requerimento 3 de 2020. Aprovado o requerimento 4 de 2020. Aprovado o parecer da Comissão de Redação ao projeto de lei 45/19. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 13 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores. Em discussão a ata, não havendo que discutir, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, passamos para as assinaturas.
Ela vai te acompanhando, tá? Credo. Significativo. Depois brigou, né? Não é muita coisa para a lei de desistir. Passaremos ao expediente. Convite da Amalpa e o prefeito de São Brás, Elias Ribeiro e prefeito de Conselheiro Lafayette, Mário Marcos, para a Assembleia da Amalpa ser realizada no dia 6 de março, às 9 horas, no Solar Barão de Suaçuí, aqui em Conselheiro Lafayette. Ofício da Promotora de Justiça informando que foi instaurado inquérito policial para apuração da denúncia feita de maus-tratos e irregularidades no presídio de Conselheiro Lafayette, pela Comissão de Direitos Humanos. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, na forma regimental, requer que seja encaminhado expediente à Diretoria de Departamento de Recursos Humanos para que informe com quais órgãos ou entidades da União e dos Estados que o município Conselheiro Lafayette mantém convênio vigente, definindo quantos servidores estão cedidos para cada órgão ou entidade. Que informe como é o procedimento para a cessão de servidores municipais para órgãos ou entidade da União e dos Estados, especialmente se é instaurado algum procedimento administrativo quando se dá anuência do servidor. A demonstração de interesse público e a não manifestação do órgão de lotação do servidor. De autoria do vereador Pedro Américo. Requerimento 09 de 2020, também de autoria do vereador Pedro Américo. Requer, ouvida a casa, que encaminhe expediente ao coordenador da Defesa Civil, solicitando que informe se foi emitido algum alerta para os moradores do distrito de Buarque e de Macedo quanto à possibilidade de ocorrência de enchente e alagamento na região, assim como se foi prestada alguma orientação aos moradores daquela localidade. Requer também que seja informado se a abertura de chacreamento no distrito de Buarque interferiu no agravamento da enchente, bem como no transporte de terra. Requerimento 010 de 2020, também de autoria do vereador Pedro Américo. Requer, ouvida a casa, que seja encaminhado expediente à Secretaria de Obras e Planejamento, solicitando que informe o número de todos os requerimentos protocolados a partir do ano de 2015, referente a parcelamento de solo rural para chacreamento de terreno localizado no distrito de Buarque, e se os mesmos foram aprovados. Muito obrigado. Isso aqui é para você indicar, tá? Indico. Tá lá no doutor Campolina.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e redação ao projeto de lei número 01/2020. O projeto dispõe sobre o reajuste da unidade padrão de vencimentos, UPV, vencimentos em reais e da outras providências. A presente proposta de lei encontra-se acompanhada de sua exposição e já consta o parecer da Procuradoria do Legislativo. Quanto à competência, a proposta em tela está amparada pela Lei Orgânica. No que tange a sua iniciativa, verificamos que compete exclusivamente ao prefeito legislar sobre o tema objeto da proposição, conforme Lei Orgânica. O projeto de lei em análise tem por finalidade reajustar a UPV e conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais. Dentro dos limites que compete a esta comissão, entendemos que o projeto em questão se mostra compatível com o ordenamento jurídico e não apresenta vícios. Ante todo o exposto, conforme regimento interno desta Casa, concluímos pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do projeto de lei. Assinam vereadores Fernando Bandeira, Pedro Américo e Sandro José. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e redação ao projeto de lei número 2/2020, que consegue revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete e altera os anexos da Lei 5.147, de 23 de novembro de 2009. A proposta de lei em análise quanto à sua competência está amparada. Quanto à sua iniciativa, verificamos que compete ao Legislativo realizar a revisão geral anual de seu pessoal. Devendo ser observado o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O presente projeto visa a revisão anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal. Dentro dos limites que compete a esta comissão emitir parecer, entendemos que o projeto em questão se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, não apresentando vícios que o impeçam para tramitar nesta Casa. Diante do exposto e do regimento interno desta Casa, concluímos pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do projeto de lei. Assinam Fernando Bandeira, Pedro Américo e Sandro José. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 03/2020, que dispõe sobre a revisão dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, conforme estabelecido no artigo 5 da Lei 5.798, de 7 de julho de 2016. A proposta de lei em análise, quanto à sua competência, está amparada pela lei. Quanto à sua iniciativa, verificamos que compete ao Legislativo fixar os subsídios dos agentes políticos. O presente projeto visa a revisão anual dos subsídios dos agentes políticos do município, em especial do prefeito, vice-prefeito e secretários, buscando a manutenção do poder aquisitivo em face dos efeitos da inflação. Assim, dentro dos limites que compete a essa comissão, entendemos que o projeto em questão se mostra compatível com o ordenamento jurídico, não apresentando vícios. Ante todo o exposto, conforme regimento interno, concluímos pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do presente projeto de lei. Assinam Fernando Bandeira, Pedro Américo e Sandro José. Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e redação ao projeto de lei 04/2020, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores do município de Conselheiro Lafaiete. A proposta de lei em análise, quanto à sua competência, está amparada pela lei. Quanto à sua iniciativa, verificamos que compete ao Legislativo fixar tais subsídios. O projeto visa a revisão anual dos subsídios dos vereadores, buscando a manutenção do poder aquisitivo em face dos efeitos da inflação. Dentro dos limites que compete a esta comissão, entendemos que o projeto mostra-se compatível com o ordenamento jurídico, não apresentando vícios. Assim, nos termos do regimento interno, concluímos pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do presente projeto de lei e assinam vereador Fernando Bandeira, vereador Pedro Américo e vereador Sandro José. Comunicado 06 de 2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, vereadores Darcy, Francisco Paulo e André Luiz, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para aparecer no prazo regimental de 15 dias. Projeto de Lei 01/2020, Executivo. Projeto de Lei 02/2020, todos os vereadores. Projeto de Lei 03/2020, todos os vereadores. Projeto de Lei 04/2020, todos os vereadores. Comunicado 05/2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Pedro Américo, Sandro José e Fernando Bandeira, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para os mesmos é de 15 dias. Projeto de Lei 05/2020. Projeto de Lei 0/2005, de 2020. Assinam os vereadores João Paulo, André Luiz, Sandro José, Fernando Bandeira, Darcy José, Pedro Américo, Carlos Aparecido, Divino Pereira, Chico Paulo, Lúcio. Projeto de Lei 06/2020, de autoria dos vereadores João Paulo, André Luiz, Fernando Bandeira, Darcy José, Pedro Américo, Alan Teixeira, Carla Sassi, Carlos Aparecido, Divino Pereira, Chico Paulo, Lúcio e Oswaldo. Projeto de Lei 07/2020, fixa os subsídios dos vereadores do município de Conselheiro Lafaiete, de autoria dos vereadores João Paulo, André, Fernando Bandeira, Darcy José, Pedro Américo, Alan Teixeira, Carla Sassi, Carlos Aparecido, Divino Pereira, Chico Paulo, Lúcio Barbosa e Oswaldo Barbosa. Projeto de Lei 08/2020. Executivo. Projeto de Lei 09/2020. Vereadores Fernando Bandeira e Carla Sassi. Isso aqui é repetido? Encerrado o expediente, senhor presidente. Dia 6 de março, 9 horas, aqui em Conselheiro Lafaiete, reunião da Malpa. Vereador Chico Paulo, vereador Carlos Nem, representem esta casa no Barão, no Solar Barão. Palavra franca, são inscritos vereador Lúcio, João Paulo, Chico e Sandro. Cada vereador tem um prazo de 5 minutos. Com a palavra, vereador Lúcio.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários, imprensa, jornalista Guilherme, pessoal aí do MFC, está sempre nos dando prazer aí a presença. Hoje o Grupo Crescer, representado pelo Fernando. Nosso amigo Chuchu, lá do Paulo VI, sempre presente também. Bom, hoje, primeiro eu vou falar, é um assunto chato, que eu acho que vamos pedir o nosso amigo Mário para dar uma força para a gente, é sobre o vale de transporte dos funcionários, não foi depositado ainda, né? E igual no CAPES, tem várias pessoas que trabalham no CAPES, que moram no bairro Vila Resende, bairro Sion. Essas pessoas, além de ganharem pouco, né, o pessoal da portaria, dos serviços gerais, estão tendo que pagar, né, passagem para ir trabalhar. Quer dizer, então hoje já está quase no meio do mês e a gente não teve resposta lá do departamento responsável, né, pediu o prefeito para dar uma forcinha para o povo aí. E eu estou fazendo por minha conta, como sou da área de saúde, um levantamento de toda a situação dos postos de saúde, dessas consultas de exames especializados, e vou levar depois, junto com a Comissão de Saúde, a gente vai estar procurando o prefeito primeiro, para passar realmente a verdadeira situação para o nosso prefeito, porque está uma situação muito difícil, as pessoas, não sei se não está chegando até ele, porque o que a Secretaria de Saúde passa uma situação que não é verdadeira. Eu vou fazer todo esse levantamento e a gente vai passar para o prefeito, porque a população pobre tem sofrido muito com essa demora excessiva, consultas, exames, e eu, como da área de saúde principalmente, fico bem chateado com essa história. Só isso e boa noite. Com a palavra o vereador João Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público aqui presente. Senhor presidente, eu só venho aqui rápido, porque foi dito aqui na sessão passada que o deputado só prega a faixa, mas o dinheiro não chega. Então, eu não tenho procuração aqui para defender o deputado Glaico, apesar de ser muito amigo dele, e acho que Lafayette, com ele lá já está difícil, sem ele lá é pior ainda. Então, eu gostaria de dizer que na conta do São Camilo, dia 30/1/2020, foi depositado os R$500 mil para o custeio de medicamentos e equipamentos. Então, porque foi dito aqui pelo vereador Pedrinho na terça-feira, que o deputado foi lá, pregou a faixa e o dinheiro não chegou. Então, o dinheiro já está disponível em conta, desde o dia 30, e a gente espera que faça bom uso, que a direção lá hoje, a gente confia nela, a gente acredita nas pessoas que estão lá. Quem estava lá antes, não. Era um saco sem fundo, né? Hoje não, são pessoas responsáveis, são pessoas idôneas e que estão largando suas casas, suas famílias, seus afazeres diários, para estar lá ajudando o hospital. E sem ganhar um centavo. Muito pelo contrário, eles estão colocando dinheiro do bolso deles para tentar levantar o São Camilo. Então, a gente agradece ao deputado, agradece ao senador Rodrigo Pacheco, meu partido, e a gente agradece também esses empresários, amigos da saúde, e a gente espera que eles continuem nessa luta, porque se não fosse eles, aquele hospital lá, com certeza, não ia durar mais uns 3 anos pela situação que nos foi passada. Então, já estão sanando algumas dívidas com FGTS dos funcionários, que não estava sendo pago, já está sendo parcelada, e entre outras. Então, a gente agradece essas pessoas e espera que a gente continue ajudando o São Camilo e que, quem sabe, depois passa para o São Vicente, Queluz. Então, só agradecer e dizer que o dinheiro está em conta desde o dia 30. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Chico Paulo. Bom, boa noite para todos, para todas, os funcionários. Olha, se não é meu engano, já vai fazer 1 ano que nós fizemos aquela cama itinerante lá no Morro da Mina. Se não é meu engano, está perto de fazer 1 ano. Eu não sei. 3 meses. Uns 3 meses. Uns 3 meses. Pois é.
E tem pois é, o ano passado, mas nós temos um mês que foi que nós estamos desse ano. Tem 2 meses esse ano. Viu? Olha, tem o pessoal de uma van, das van, que vai levar a criança lá. Todo dia eles ligam para mim. Chico Paulo, vocês têm que dar um jeito, porque a gente deixa os meninos aqui, os meninos têm que passar debaixo de cerca de arame, passar no meio do mato, depois para chegar na escola tem que passar dentro de uma quadra, diz que suja o pé de barro, viu? Então, eu falei para ele, ó, gente, eu fiz o requerimento, eu mandei ofício para o prefeito individual, a Câmara também mandou, mais vereador fez, eu vi que vários vereadores fez esses ofícios aí, pedindo isso aí, né? Em Deus de quanto foi instalada a Câmara itinerante lá, e até hoje está lá. Então, o cara da van liga todo dia para mim, todo dia. Eu falei, ô meu filho, eu não posso obrigar o prefeito a ir lá e fazer não, mas eu vou continuar cobrando. Nós vamos continuar cobrando, certo? Então, dizer que é sujeito até as crianças rasgar a roupa lá no arame, tem que atravessar um arame cheio de mato. Entendeu? E ele tem que deixar as crianças no meio do mato. As crianças descem da Kombi, da van e entram no meio do mato. Viu? Então, nós podia, senhor presidente, ver com o prefeito para ele atender aquela escola lá. Ué. Porque eu tenho certeza que já foi requerimento de vários vereadores. Foi meu, foi de vários vereadores aqui. Viu? Então, acho que está na hora, pelo menos, fazer isso. Porque que essa chuva, às vezes deixa os meninos lá com chuva, eles molham a roupa tudo, chega na escola tudo molhado. Viu? Alô, obrigado. Obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Movimento Familiar Cristão, exemplo de cidadania, respeito e multiplicação, ou partilhamento, que eu acho que é melhor, que quando a gente partilha, a gente mais do que multiplica, porque o que sai daqui vocês, né, discutem lá. Nosso muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer a limpeza da Praça São Sebastião, porque já estava quase pedindo para levar cabrito para lá de novo para poder cortar. O mato está crescendo depressa demais da conta e é preciso que se tome uma providência em relação a isso. Em relação não só à Praça São Sebastião, mas como também o vereador João Paulo já pediu, a Praça da Bandeira, o mato já está perigoso. E sem falar os bairros também que estão passando por uma dificuldade muito grande. Inclusive o Paulo VI, que o Chuchu está cansado de pedir para capinar lá, né, Chuchu? A gente sabe do empenho dele. Então, fica esse nosso alerta aqui, né? Porque, é a chuva, é a chuva, é a chuva, mas tem o centro da cidade, a gente vê tudo limpinho. Talvez 2 vezes por mês, o centro da cidade. Então está ficando mais ou menos assim, menininho bonitinho, né? Rostinho bonito e bunda de fora. O centro da cidade está uma maravilha. E os bairros estão ficando prejudicados. E aí, aproveitando a oportunidade e o assunto da gente falar que é preciso, eu sempre defendi nessa casa, desde quando eu entrei, que as políticas públicas tinham que começar de fora para dentro. Porque nós que estamos dentro da cidade, nós já somos privilegiados por uma série de coisas. Hospitais perto, posto de saúde perto, comércio perto, calçamento, uma infraestrutura boa. Não vamos falar que é excelente não, mas boa, que traz dignidade. E a periferia ficando abandonada. Eu não concordo, já falei com o prefeito isso, eu não concordo do que vão fazer na iluminação pública. Eu penso que era necessário a gente fazer uma melhoria da iluminação pública
na Linhazinha, no JK, lá no final do Amar Ribeiro, lá em Buarque de Macedo, lá em São Gonçalo, Gagé, Vargas, São Vicente. Vim de fora para dentro. Pasmem, vai ser feito em todas as ruas principais da cidade que já são bem iluminadas. Vão fazer a Alfredo Elias Mafuz, vão fazer a Avenida do Monsenhor Moreira, vão fazer a Marechal Floriano, vão fazer o centro da cidade toda, lâmpadas que já são lâmpadas com uma potência boa. Eu não estou falando em questão de conservação de energia, não. Eu estou preocupado com segurança. No meu ponto de vista, deveria primeiro ter feito o levantamento dos locais aonde não tem. E aí a gente pode apontar lá no Topázio, no Lima Dias, e aí eu vou falar todos os bairros, vai São Dimas, vai, Parque das Acácias, Satélite, praticamente quase todos os bairros têm uma situação de necessidade, por questão de segurança, para colocar iluminação pública. Penso eu que a política pública correta seria primeiro atender quem não tem, depois fazer os melhoramentos que fossem necessários. Começando fazendo os melhoramentos das partes mais vulneráveis, dos locais mais vulneráveis, para quê? Para trazer para essas pessoas também o conforto, a autoestima e segurança. Mas, pelo que eu pude ver, eu estou com um pendrive aqui, eu estou estudando o caso, vão fazer diferente. E me entristece muito, porque vai ficar fora quem precisa. Vai ficar fora o Topázio, vai ficar fora para uma segunda etapa. Aí vão falar assim, não, mas é porque preciso que vai economizar energia. Não tem problema de energia. O que nós estamos pagando de taxa de iluminação pública para a prefeitura está dando superávit. E é um superávit alto. Nós já estamos caminhando para 15 milhões de reais para gastar com iluminação pública. Senhor presidente, só mais um minuto, por favor. Só tem mais um minuto. minuto. Me permite. Então, eu só queria alertar as pessoas para cobrarem do executivo aquilo que é direito deles. E se eles acharem que estão sendo prejudicados, procurar os direitos deles aonde forem. Tem o São João Honório, lá perto da antena do São Judas Tadeu, está esperando, tem uns 10 ou 12 anos. O pessoal da Alfredo Urbano está esperando, tem 30 anos. Lá no Parque das Acácias, tem dificuldade. E não é por luxo, não, é por necessidade, é questão de segurança. Então eu peço a atenção do prefeito, para ele ver direitinho, rever esse processo de licitação, porque vai ser um tiro que não vai acertar no alvo. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Senhor presidente, fala. Eu não ia falar na tribuna, não? Você permite falar? Permito. Que foi falado aqui na tribuna, que eu falei que tinha uma faixa lá no hospital, né? Eu nem sabia que era do Glaico a faixa, só vi o nome do Rodrigo Pacheco, e que a faixa chegou e o dinheiro não tinha chegado, né? Agora, se o dinheiro chegou, que bom, eu fico satisfeito, né? Mas que o ano passado, o outro colocou uma faixa a 525 mil reais, e o dinheiro não chegou lá até hoje, eu tenho certeza, né? Essa aí eu sei. Agora, se essa chegou, que bom, né? A do ano passado foi o Glaico que colocou. Essa eu nem sabia que era do Glaico. Mas que chegou, João Paulo, que bom. Mas do ano passado não chegou até hoje, não, tá? Mas que a faixa está chegando antes do dinheiro chegar, eu falei com o diretor do hospital. Deixa eu colocar a faixa depois que o dinheiro chegar, então, né? Agora chegou, tá certo. Mas a do ano passado não chegou, não. A vez chega ainda, quem sabe. Obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Você tem a ordem. Só para a gente dar ciência aos vereadores, à imprensa e público presente, que na terça os funcionários públicos estiveram aqui, a respeito do requerimento do Pedrinho sobre a insalubridade, e hoje nós estivemos conversando com o prefeito, estava presente eu, vereador André, vereadora Carla, vereador Pedrinho, vereador Oswaldo, fomos lá juntamente com 3 servidores,
E conversamos com o Mário, mostramos para ele, falamos para ele a respeito da fala do secretário, e ele tem um valor estimado em mãos, que é um valor bem alto, e ele agora está esperando ver meios de pagar. O valor estimado pelo estudo que foi feito ele já tem, agora ele está só procurando meios de pagar, porque o limite de folha está alto. Se for só começar a pagar assim hoje, não teria condições pelo valor que é. Então, já está vendo meios de aumentar a arrecadação para que possa começar a pagar. Só para o pessoal ter ciência do que a comissão esteve juntamente com o prefeito hoje. Passaremos à ordem do dia. Requerimento 05/2020. Excelentíssimo senhor presidente municipal da Câmara Municipal, o vereador é ensinado nos termos do regimento interno, ouvido da Casa na forma regimental, requer que encaminhe expediente ao secretário municipal de obras, solicitando informação acerca da quantidade de cimento asfáltico CAP 50/70 adquiridos para serviço de recuperação tapa-buracos neste município nos anos de 2018 e 2019, e a extensão de pavimentação asfáltica recuperada no mesmo período. Em consulta ao site de Transparência Municipal, consta que foi liquidada a despesa no valor de R$ 216.481.372.830,92 apenas a empresa CBB no ano de 2018 e 2019. Vereador Pedro Américo. Em discussão? Não havendo discutir. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 005/2020, o mesmo segue para providências cabíveis. Requerimento 07/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracionado na forma regimental, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que requeira que seja colocado mata-burro em todos os cruzamentos de estradas vicinais com estradas asfaltadas, visando evitar a circulação de animais de grande porte, onde há maior fluxo de veículos. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão, em votação, o requerimento 007/2020. Em discussão? Senhor presidente. O senhor tem a palavra, vereador Pedro. Boa noite a todos presentes, em especial o Movimento Familiar Cristão, o Josias da Sodilafo, né? Essa ideia nossa, gente, é porque a gente vê muitos animais dentro das vias públicas e nas BR, né? Muita quantidade. E já aconteceu várias mortes e vai acontecer mais, infelizmente, se continuar assim. Alguma coisa tem que ser feita. Igual a Carla luta sempre por isso, né? A gente sabe que quem que é o dono dos animais, sabe tudo, e nada está sendo resolvido. E questão de vida. Aí essa sugestão é as estradas que ligam todas as rodovias asfálticas, né? Tem um mata-burro próximo que naquela intermediação ali, que tem vários sítios, a questão pode acontecer de sair para a estrada, mas ela vai chegar só até próximo ao asfalto, não vai ter como ir para a BR. Que muitas das vezes, às vezes até animal que foge, não é nem culpa do proprietário. Mas os casos daqui de dentro da rua é culpa do proprietário, sim, eles mesmos que soltam os animais para a rua. Eu acho que é uma sugestão para evitar vários tipos de acidente, né? Inclusive o governo de Minas, do governo passado, esse eu não sei se tem não, tinha um projeto lá que dava os mataburros para os prefeitos, sabe? Qualquer tanto de mataburro que ia, era doado. E quem sabe ainda tem isso ainda, pode usar esses mataburros nessas entradas próximas às BR. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Senhor presidente, tem hora que a gente é iluminado por uma ideia de um colega vereador. Dentro da área urbana, nós instituímos que os lotes têm que ter cercamento, ou de alvenaria ou de tela. Nós decidimos isso por uma questão de segurança, animais peçonhentos e etc e tal, questão de segurança, invasão, gente fazendo uso indevido daqueles lugares ermos e com mato. Eu não sei, mas talvez essa casa podia, senhor presidente, aí eu fico essa sugestão para Vossa Excelência, se achar prudente, convidar o Sindicato de Produtores Rurais
e demais interessados, para que a gente discuta a possibilidade de a gente criar um projeto de lei que determine que tipo de cercamento que a gente tem que ter nessas propriedades que fazem divisa com as estradas asfaltos, com as MGs e com as BRs. Porque eu acho que isso é tão importante ou mais importante do que o próprio mata-burro. Porque na maioria das vezes o gado foge pela cerca, ele não foge só pela estrada. Porque as cercas não têm a manutenção devida e não têm o trabalho de construção conforme deveria ter, né, com uma certa prudência e segurança. Então fica aqui, senhor presidente, embasado no requerimento e muito bem feito do vereador Pedro Américo, que Vossa Excelência possa convocar a Comissão de Serviços Públicos e os demais vereadores para a gente discutir essa ideia de convocar uma reunião interna a respeito desse tipo de procedimento. Eles entendem, sabem a dificuldade dele, é lógico que a gente não vai impor nada, vai ser uma coisa de comum acordo, mas é uma questão de segurança. Porque como se não bastasse, senhor presidente, os animais saíram para a pista, hoje a estrada que vai para Itaverava, ela é intransitável. Ela está mais para uma estrada para jipe, para cross, do que para carro. E perigoso, porque é uma estrada onde é que transita muitos motoqueiros. O vereador André, ele é testemunha disso, que ele passa lá constantemente. Então o risco é muito... Vereadora Carla também, é muito perigoso. Eu fui a Itaverava hoje, voltei debaixo de uma chuva, mas parecia aqueles joguinhos de videogame que você fica tentando purar os buracos. Você sai de um buraco e enfim na frente de um carro. Então, a gente já entrou em contato com o DR lá para ver se eles tomam providência, porque eles estão na região, eles estão fazendo a operação tapa-buraco na estrada de Ouro Branco. Vão para Ouro Preto. Então, é uma maneira da gente fazer uma pressão. Talvez uma carta assinada por todos os vereadores, senhor presidente, também fica a sugestão, para que o órgão competente do Estado faça essa operação tapa-buraco, que ele vai prestigiar não só Lafayette, como mais 7 cidades que estão em torno aqui, que são idas e vindas diárias. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Carla Sassi. Boa noite a todos. Essa questão, né, de animal de grande porte em via pública, acho que é difícil passar uma sessão aqui sem a gente entrar nesse tema, visto a gravidade que é essa situação no nosso município, né? Não só nas estradas da zona rural, estrada de terra, que a gente tem realmente muito desse problema. O vereador Pedro Américo está corretíssimo de tentar, né, a questão dos mata-burros como alternativa. Tem locais aqui que quem frequenta sabe que tem esse problema, né, diariamente, e quem passa todos os dias nessas estradas já vai devagar, porque sabe que tem um problema. Geralmente, as pessoas que não têm o hábito, né, de passar por essas estradas, que correm maior risco de estar se acidentando, né? Foi citado por quem? Pelo Sandro, da BR lá da Unipac, de Itaverava, né? Ali é caminho meu diário e, infelizmente, o último recolhimento não tem nem um mês, o município recolheu 9 animais de grande porte lá, animais que entraram lá no loteamento na sexta de manhã. Na quinta à noite, eu fiquei até meia-noite com a polícia rodoviária, tocamos os animais até a casa do responsável, só que ele não estava em casa. A gente deixou, que nem precisa tocar, né? Do irresponsável, isso. Não precisa nem de tocar os animais, porque eles sabem o caminho, né? A gente foi só apertando o passo deles. Os vigias do loteamento lá perto do Novo Horizonte e a polícia rodoviária. Deixamos os animais lá na porta da casa, tinha um cerquinho lá, fechamos o cerquinho. Quando foi de manhã cedo, o vigia me manda mensagem, fala, as vacas estão na BR. De novo, eu falei, não é possível. A gente deixou os bichos trancados. E aí, elas entraram no loteamento e ele manteve esses animais presos lá, porque falou, o dono vai ter que aparecer. E aí,
Sexta-feira o dono não apareceu, a gente tentou o recolhimento. O município teve grande dificuldade para conseguir caminhão para recolher esses animais, porque ninguém quer se indispor com o dono desses animais, né? Com os donos, não é um dono só. Ninguém quer se indispor com essas pessoas. Eu sei que é difícil mesmo, já falei aqui várias vezes das ameaças que já sofri, e eles trabalham, né, com isso, então eles não querem ficar, de certa forma, queimados, né, com essas pessoas, porque de A senhora me relacionamento permite difícil. uma parte? Claro. Poderíamos sugerir ao Executivo que abrisse uma licitação para que pudéssemos ter um caminhão, assim como tem guincho, tem outras coisas, que tivesse uma pessoa que pudesse prestar esse tipo de serviço. Estaria contratado, ele não estaria fazendo fora daquilo que é a normalidade dele. Eu acredito que se fizéssemos dessa maneira, aí nós não teríamos tanto problema. Mas se for esporádico, igualzinho eles querem, aqui, faz favorzinho, vamos recolher o gado ali do fulano de tal que você transporta lá para Uberaba, é mais complicado. Eles fizeram o chamamento, né? Porque, assim, financeiramente, para o município manter um caminhão 24 horas à disposição, financeiramente não compensa, né? Porque não tem essas solicitações o tempo todo. E a intenção é que, com recolhimento, diminua a presença desses animais em vias públicas. Mas, enfim, os animais voltaram, ficaram sexta, sábado e domingo dentro do loteamento. Ninguém procurou. Na segunda-feira, o caminhão contratado do município foi lá, recolheu esses animais. Quando estava acabando de recolher, o dono apareceu. E aí tentou negociar, soltar os animais lá, mas felizmente quem estava lá à frente do recolhimento teve o pulso firme e manteve o recolhimento. Aí eu já falei que foi lá, pagou multa e retirou os animais no mesmo dia. A multa deu aí por volta de R$1.000. E os animais continuam lá. Nessas 2 últimas semanas, eu devo ter feito uns 5 vídeos desses animais lá na estrada. Eu paro, eu tiro da estrada, toco. Muitas vezes tem pessoas gentis que param, me ajudam a retirar esses animais da estrada, mas... A senhora me permite a parte de novo? Claro. Você sabe o risco que a senhora corre? Sim. É que numa dessas que a senhora vai pegar o animal e levar ele para dentro do terreno do dono, do proprietário, ele vai falar que só está roubando os animais e ainda vai te dar tiro. Ai dele. Não é verdade? É o risco que se corre. Eu vou te falar, são 15 anos que eu moro ali e são 15 anos que a luta é complicada. Tá? Sempre praticamente com as mesmas pessoas. Os animais não são os mesmos, né? Porque é de leite, mas chega a certa época vão para o abate. Mas é complicado demais, porque, finalizando já, senhor presidente, as pessoas parecem que não têm medo da impunidade. Tá? Mais ou menos uns 5 vídeos que eu fiz desde esse recolhimento dos mesmos animais. Entendeu? E a gente chama a polícia rodoviária até vai, mas o que eles vão fazer? Vai tocar de novo até a casa, a gente vai ficar varando noite, tocando gado. O caminhão da prefeitura não vem esse horário, não adianta, vai vir no horário comercial. Entendeu? E aí, vai apelar para quem? O Ministério Público já está envolvido. Vai perder os animais, vai adquirir outros. A gente não está sabendo mais para onde correr, qual a alternativa agora. Já tem o caminhão, tem o lugar para levar, sabe quem é o dono. E aí, vai fazer o quê? Quem dera, vão colocar mata-burro lá para cercar esses animais para todo lado, não só nas estradas de terra, porque... Não, isso é brincadeira, senão daqui a pouco sai na imprensa que eu estou sugerindo isso aí. Não estou sugerindo isso não, gente. Tá? Guedes. Realmente recolher, fazer a multa e perder os animais até que a pessoa canse realmente de tomar prejuízo, porque só causar acidente, causar morte não está sendo suficiente, não. Obrigada. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Senhor presidente, uma coisa que a gente não dá para entender é o seguinte: o prefeito disse que tinha que construir um lugar que ia demorar, tudo bem. Fez uma parceria com a Asticol arrumou o lugar, está lá. Eu fui lá ontem, viu? Aonde é uma fábrica de brócolis, tudo no jeito, é só colocar o animal lá. Só que ele colocou um camarada lá, um tal Tarcísio, que devia ter cuidado, pegar os bois nas estradas, o gado, e levar para lá, não. Ele está pondo plaquinha proibindo os moradores de transitar lá dentro. Todo lugar tem plaquinha, proibido entrar, particular. Particular, lá é da Asticol. É particular mesmo, é da Asticol.
Ficar lá fazendo confusão lá. Então, o que tem que fazer? Ir lá, pegar esses bois e levar para lá, e prender lá, e coisa, depois o dono vai buscar e pagar multa. É isso que tem que fazer. Para que é um monte? Olha lá, a associação cedeu com todo, né, com todo carinho para resolver o problema. Lá tem água, tem uma cisterna lá que dá água para danar, uma água boa, água tipo mineral, viu? Tem tudo lá. Agora divide o camarada, pegar os bois na rua, o gado na rua, e levar para lá. Ontem eu fui lá, não tinha ninguém. Só estavam as placas lá. Proibido entrar, área particular. Que área particular, rapaz? Aquilo lá é do povo. Área particular, merda nenhuma. Então é o seguinte, tem que resolver o problema, é esse problema aí. Então, o povo colabora, né? Lugar de pôr está lá. Está cercado bonitinho, está tudo no jeito lá. Mas, cadê? Agora, esse negócio de caminhão é o seguinte, se não dá para a prefeitura comprar um caminhão, aluga. Capaz de fazer isso. Porque de acordo com a lei aí, tem até uma quantia aí, eu não sei se antigamente era R$8 mil, não precisava de licitação não. Agora não sei quanto é que é. Eu tenho que olhar isso aí. Né? Então não precisa de licitação. Até tem não sei se é até 8 mil, era até 8 mil, não sei se é até 8 mil, se é até não sei quanto. Não precisa de licitação não, aluga um caminhão. E já está pagando para o cara lá, o Otacílio, contratou ele para isso. Aliás, todos os prefeitos contrataram ele para fazer isso. Então... Obrigado, vereador. Continue em discussão. Senhor presidente, agradecer... Pedro Américo, desculpa. o senhor Divino pediu. Com a palavra o vereador Divino Pereira. Boa noite a todos. E eu já tive... Meu pai já foi fazendeiro. Quem tomava conta das cercas lá era eu. Cerca era com 5 fios de arame. A vez o gado do vizinho estava reservando um pasto, o gado do vizinho ia lá para o meu pasto, reservado. Eu punha no curral, uma vez, 2, 3, ele tinha que me contar, para buscar, ele tinha que contar, eu digo que Getúlio Vargas morreu. Quantos netos Getúlio deixou? Está entendendo? Ele não contava, ele ia atrás da polícia, a polícia que vinha. Falava com ele na minha cara. Cria vergonha na cara, faz a cerca sua, que a cerca divina é com 5 filhos. Agora, se eu ganhar a prefeitura aqui, vai mudar. Dentro do município de Conselheiro Lafaiete, é só uma vez que eu vou falar. Bota no curral, põe no curral. Se o cavalo vale R$1.000, ele vai pagar 500 para tirar, com a marca dele. E ele vai me contar o dia que Getúlio Vargas morreu e quantos netos ele deixou. Porque comigo é diferente. Não vai ser essa falação, vai fazer matabu, vai fazer cerca, não. Que o fazendeiro que tem vergonha na cara, ele tem cerca de 4, 5 fios de arame. Criação não é batizado, acha cerca podre lá, passa. Vai para a estrada, dá acidente, dá tudo. Por quê? Falta de vergonha na cara. Deve fazer a coisa certa. Se eu ganhar, eu vou consertar muita coisa aí. Vocês vão falar que aquele bobo ali está fazendo coisa que nós nunca pensou de fazer. Boa noite para vocês. Continue em discussão. Com a palavra o vereador José Lúcio. Boa noite a todos novamente. Bom, eu acho que tem que fazer uma lei. A ideia do Pedrinho eu achei excelente, do mataburro. E se tiver o mataburro com mais uma lei que a cerca tem que ser mais resistente, praticamente já acaba o problema. Agora, a respeito do caminhão, tem um caminhão do Codab que está pifado tem quantos anos? Não existe mais peça para a marca dele, faliu, está lá na China com coronavírus. Porque, gente, eu nunca vi um concerto demorar tanto. Tem algumas coisas que nem... Está parado.
o caminhão do CODAP. Né? O caminhão que é para isso, né? Ele é para 10 anos, para transportar animais. Quer dizer, umas coisas não dá para entender. Tem coisa no Brasil que não dá para entender. Mas a gente tem que fazer isso mesmo, legislação, leis que funcionam. Né? Matar burro, muito boa ideia do Pedrinho, e uma cerca resistente, mas padronizada, melhoraria muito a situação. Só isso, boa noite. Continue em discussão. Senhor presidente. O senhor quer a palavra? Obrigado. A palavra, vereador Pedro Américo. Obrigado. A questão desse que você está falando, esses que estão na rua aqui, é pessoa que solta mesmo, né? O dono sabe que ele solta mesmo, a prefeitura sabe o que é, todo mundo sabe o que é. Mas o que eu estou falando, aquelas estradas vicinais, né? Às vezes, numa estrada vicinal tem vários sítios. Pode acontecer do animal sair para a estrada de terra. Aí, se ele vem um carro, por exemplo, ele vem correndo na frente do carro, da moto, qualquer coisa, ele vem cair no asfalto. Se tiver um mataburro, ele vai parar, né? E nesse caso aí, às vezes nem a cerca é ruim. Às vezes uma pessoa que deixa uma porteira de um sítio aberto, da chácara, o animal pode sair. Esse é o meu requerimento, é nesse sentido. Eu sei que vocês entenderam, mas estou falando, entendeu? Igual o exemplo que teve ali na Água Preta, o Zé Vieira, vocês conhecem ele? O Zé Vieira, o animal dele fugiu lá no terreno dele, ali, naquela região da Copasa ali, ele foi cercar ele, correndo de moto atrás dele, ele foi para aquela estrada ali, estrada real ali, e aconteceu o acidente que caiu lá de cima daquele viaduto, caiu dentro do rio, teve que amputar a perna. Né? Um caso assim poderia ter sido evitado, se tivesse um mataburro próximo, o animal ia só até onde tinha o mataburro. Muito obrigado. Peço palavras. A senhora tem a palavra. A gente não é tão radical assim, a gente sabe que um imprevisto ou outro, lógico que pode acontecer. A cerca pode arrebentar por vários motivos, não é isso. A gente não quer penalizar as pessoas sem motivo, né? A gente sabe que isso acontece. Mas quando a pessoa tem cuidado, olha, eu moro há 15 anos, né, lá naquela região. Tem o Abelardo, seu Abelardo. Ele tem animal dos dois lados da BR, gente. Nunca vi um animal dele lá. Nunca, nesses anos todos. Entendeu? Vi nenhum animal dele na estrada. E ele não tem pouco bicho, não. Ele tem muito animal. Ele tem o curralzinho de um lado, os animais têm o pasto do outro. Nunca vi um animal dele lá. Ele podia ter acontecido uma vez ou outra de fugir? Podia. Mas é um cara que tem noção da responsabilidade que ele tem com os animais que estão na beira da BR. Tá? Obrigada. Continue em discussão. Só tem um minuto, tá, para concluir. 1 minuto para mim é muito ainda, 30 segundos. Olha, o problema é que tem que acabar com o fazendeiro sem terra. Fazendeiro sem terra. Eu conheço gente aí que paga aluguel, nem casa para morar ele não tem um monte de vaca. Tem que acabar com o fazendeiro sem terra. É sem terra, ocupa essas fazendas aí, ó. Essa fazenda da Guaripa aí, ocupa ela, mete boi lá dentro. Ocupa ela. É fazendeiro sem terra, tem que acabar. O cara não tem nem casa para ele morar, tem um monte de boi. O cara paga aluguel, tem um monte de boi, que isso? Vaca. Obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Não havendo o que discutir, em votação, os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 007/2020, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 011/2020. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Anfracinado, requer que Vossa Excelência encaminhe expediente à Secretaria Municipal de Cultura solicitando informações sobre um bandolim de cobre entregue na Secretaria pelo Grupo Musical Queluz de Minas, em gestões passadas, com o intuito de enriquecer o acervo municipal, uma vez que o mesmo não se encontra exposto no acervo e o grupo gostaria de saber se há alguma informação sobre seu paradeiro. Vereador Oswaldo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 011/2020. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo. Boa noite a todos. Senhor presidente, o senhor me permita só desvirtuar um pouco o assunto, é só para endossar as palavras do vereador João Paulo, porque eu tenho muitos amigos hoje que assumiram a gestão do São Camilo. E realmente essa informação dos R$500 mil
disponibilizados pelo deputado Gleicon Franco e o senador Rodrigo Pacheco, confere. Realmente esse dinheiro está na conta do hospital. O problema do hospital hoje é o telhado, tá? Ou melhor, o destelhado. Inclusive, eles colocaram até umas lonas lá, porque está bem complexa a situação. Então, se alguém quiser ajudar, essa hoje é a preocupação do São Camilo. Bom, referente ao requerimento, nós sabemos que a culpa não é da atual gestão. Isso já faz um tempo que houve uma doação de um bandolim de cobre do Grupo Queluz de Minas, que vale ressaltar que é um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade, e esse bandolim simplesmente sumiu. Eu busquei algumas informações, tentei buscar algumas informações com pessoas hoje da Secretaria de Cultura, com pessoas que compuseram o Grupo Queluz de Minas, e ninguém me dá uma informação. Por isso eu formalizei esse pedido, tá bom? E como já foi lido aqui pelo requerimento, faz parte do acervo, né, da nossa cidade, e eu penso que uma cidade sem cultura é uma cidade sem história. Então, daí a necessidade da gente poder resgatar, né, ver onde está realmente esse bandolim de cobre. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 01 de 2020, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 03 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores infracinados requerem que seja realizada audiência pública com a finalidade de debater junto à Copasa a qualidade da água que abastece o município e demais serviços prestados pela referida empresa. Para esta audiência, sugerimos que sejam convidados, dentre outras autoridades, as seguintes: diretor do Distrito da Copasa de Conselheiro Lafaiete, representante do Ministério Público, representante da Emater, representante do Conselho Municipal de Saneamento Básico, secretária municipal de Saúde. Assinam vereador André, João Paulo e Fernando Bandeira. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 013 de 2020. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lúcio. Obrigado, senhor presidente. Bom, parabenizar os vereadores que pediram. Eu acho importante demais essa informação sobre a água. Agora, eu estava acompanhando na reportagem a água do Rio de Janeiro, da SEDAI. Gente, é vergonhoso o que eles fazem com a população do Rio de Janeiro. Claro que a gente tem que preocupar com a nossa cidade, mas eu tenho certeza que se você chegar na sua casa agora e pegar um copo d'água no vaso sanitário, é mais limpo que o povo do Rio de Janeiro está bebendo. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, eu acho importante, mas só para... Porque eu acho que a Copasa, apesar de todos os problemas, faz um bom trabalho em Lafaiete. Mas eu acho muito interessante esse requerimento para a gente prestar informação à nossa população. E parabéns aos vereadores proponentes. Continue a discussão com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público presente. Senhor presidente, matéria veiculada no jornal do nosso amigo Guilherme, né? Chamou a atenção minha, do Fernando e do André, que a gente já vem nessa briga aí com a prestação de serviço da Copasa desde o ano passado, e no qual a matéria fala sobre metais pesados na água em Conselheiro Lafaiete. Então, a gente resolveu entrar com esse requerimento. Tem mais 2 requerimentos pedindo cópia das análises feitas pelo município e cópia das análises feitas pela Copasa, perguntando se é feita a análise de metais pesados. E então a gente quer essa resposta. E no dia a gente quer um técnico da Emater também, para ele falar se existe alguma contaminação no solo aqui, porque alguns anos atrás a minha mãe fez um tratamento no Hospital Luxemburgo de câncer. E na época, o médico dela, ele era um dos responsáveis pela equipe de oncologia lá no Luxemburgo. E ele falou comigo da seguinte maneira: eu vou até ver se eu tenho um contato dele, se eu tiver eu vou chamar ele para vir aqui na audiência pública, né, se ele quiser vir. Porque ele falou assim: olha, vocês têm que olhar a água de Conselheiro Lafaiete, porque não é normal o índice de câncer que existe na cidade de vocês, não é normal, deve ter alguma coisa na água.
Aí o relatório da Arsai, a gente viu a caixa d'água lá do bairro Carejós, que é tudo enferrujado, que é tudo destampado, que é uma, perdão da palavra, vocês estão, que é uma zona danada a caixa d'água de lá. Aí agora a gente vê uma matéria dessa no jornal do Guilherme, que tem metais pesados na água. E a gente fica preocupado, porque a gente paga e não é pouco, paga muito caro. O que a gente gasta de água, a gente ainda paga de esgoto, né? A gente paga água 2 vezes. Então, a gente ficou muito preocupado com essa matéria, e a gente pede essa audiência pública. Nós vamos chamar, aí já está dito, mas nós vamos ver se a gente consegue trazer algum deputado, trazer alguém da Copasa lá de cima, porque a gente não pode ficar refém dessa maneira, não. E a gente espera que venha um relatório, né, mostrando para a gente realmente a análise. Não vem essa análise superficial, não, que é cloroforme, que é não sei o quê, essas que vêm na nossa conta, não, que isso não interessa para a gente, não. O que interessa para a gente é a análise de material pesado mesmo, de metal pesado. E a gente também vai procurar aí algum engenheiro químico, pessoas do meio, para que possa vir estar presente junto com a gente, nos apoiar nessa briga, porque é uma coisa muito séria, gente. É muito séria. Porque se você me perguntar, eu não sei nada daquilo lá que está lá, não. Eu só vejo lá um índice lá, olha se está maior ou menor e pronto. Mas quem vai saber dizer para a gente é um químico mesmo. Então a gente espera que eles venham aqui e mostrem para a gente que a nossa água é própria para o consumo. Porque o Lúcio falou lá da água do Rio, é claro que a gente fica chateado com o problema deles lá, mas eles lá estão cagando e andando para a gente aqui. Nós temos que olhar a nossa água aqui que a gente bebe todo dia, nós temos que preocupar com a gente aqui. Então, eu peço o apoio dos vereadores para que a gente possa aprovar essa audiência e aprovar os outros requerimentos que estão vindo aí, cobrando informações da Copasa e da Secretaria de Saúde. Continue a discussão com a palavra vereador André. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público presente, funcionário dessa casa, boa noite. Eu acho, vereador João Paulo, que nós vamos ter que fazer audiência pública para a gente conseguir fazer uma análise da água. Porque a Copasa não é obrigada a fazer essa análise falando se tem presença de material pesado, de metal pesado. Ela tem que fazer só de bactéria, né? Carla vai falar. No município, na vigilância ambiental, o município é responsável pela análise da água, da caixa d'água, né, até a torneira dos setores públicos. E a Copasa até a chegada na caixa d'água. Então, o município faz coleta de água em creche, escola, policlínica, PSF, nos setores públicos, né, tem um planejamento anual de onde vai ser coletado e é enviado para Barbacena, lá que são feitas análises de cloro, turbidez, coliformes fecais, tal, E. coli, então. E a Copasa também faz essas avaliações. E a Copasa manda, não sei se ainda manda, né? Mas na época que eu trabalhava na prefeitura, enviava periodicamente as análises também. Nem sempre dos mesmos locais, né? Mas eram essas as análises básicas. Então, de metal pesado, não, né? Então, só um pouquinho, Chico, só para me falar mais alguma coisa, aí você... Olha para você ver, na fonte, que é o Guilherme, que fez a reportagem, ele pegou da revista Exame, né, que ela deixou bem claro que há presença de agrotóxicos em quase toda a água no Brasil, nível nacional. Aqui em Lafayette, constatou a presença de 4 tipos de agrotóxicos na nossa água. E associado a doenças como câncer e defeitos congênitos. Entendeu? Deixa eu repetir para vocês entenderem. Na água nossa aqui de Lafayette, pela revista Exame, está dizendo que tem 4 presenças de agrotóxico aqui em Lafayette, na água de Lafayette. Associado a doença como câncer e defeitos congênitos. Defeito congênito é aquilo que a criança já nasce com ele. Então, preste atenção, é uma coisa muito séria. Nós somos fiscalizadores do povo. Teve uma pessoa que votou em mim, ele ligou para mim e falou comigo assim, como seu eleitor, eu exijo que você tome uma providência. Então, como nós somos fiscal do povo, nós estamos tomando a providência, fazendo essa audiência pública. Eu acho que tem que chamar o nosso deputado que representa aqui Lafayette, que é o Glaico, chamar o Padre João, que está com uma briga aí praticamente federal sobre agrotóxicos, chamar o pessoal da Copasa, chamar o Abel Demater, porque ele tem
o que foi usado aqui em Lafayette desde o tempo que ele está aqui. Acho que o Abel é um dos mais antigos, né? Tem um outro, o Rubens, você lembra do Rubens? Tinha um Rubens também que era Demater, não sei se ele é vivo ainda, mas eles têm a capacidade de dizer todo tipo de agrotóxico que usou na nossa região. Por que a gente está falando isso? A gente tem que começar a tomar providência. For liberado mais alguns tipos de agrotóxicos que nem ainda sabe o mal que faz, já foi liberado aí para ser usado e vai ser usado na nossa região. Então a gente tem que tomar uma providência para ver como que está essa contaminação, se ela vai aumentando. Essa pesquisa foi feita de 2014 a 2017. Já se passaram 2 anos. Eu sei que isso não desaparece rápido, mas a gente tem que ver, porque dependendo, isso pode mudar o lugar que eles estão pegando a água. Aqui não fala com a bacia, né? Porque tem aquela lá de baixo, lá, né, da remonta, e tem a do Almeida. A gente não sabe, não fala no relatório. Então a gente tem que fazer essa audiência, né? Conto com o apoio dos vereadores para aprovar esse requerimento, também a presença de todos aqui, para a gente fazer uma pressão, porque isso é caso de saúde pública, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, saber de algo disso, se realmente for feita uma análise e mostrar que não tem isso, a gente fica feliz, graças a Deus. Mas se tiver alguma coisa, tem que ser tomada uma providência. E também a gente tem que convidar o doutor Glauco, né, que é do meio ambiente, ele tem que estar aqui, para ele, né, nos ajudar aqui. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Senhor presidente, o João Paulo, esse médico que falou, ele falou politicamente correto, com conhecimento. Que eu falo com conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar, primeira firma, comecei a trabalhar de ajudante de encanador, e aprendi a trabalhar de encanador. Minha profissão hoje é encanador industrial. Porque na época que eu comecei a trabalhar, não existia essas porcarias que tem aí, não. Na época era cano galvanizado, esgoto era com ferro fundido, e água era com cano galvanizado, cobre, cano de cobre. Não, mania de barras tem. Mas aí, eu vou falar, esse médico falou com propriedade, sabe por quê? Porque o cano galvanizado, ele é galvanizado por dentro e por fora. Viu? Ele é galvanizado por dentro e por fora. Se você faz uma instalação com aquele cano, ele não atura 3 anos, porque o cloro come ele. Agora, se o cloro come o cano de ferro, aí é nosso estômago. Os nossos dentes. Por isso que hoje todo mundo está com o dente estragado. O dente cai tudo. É o cloro. Viu? Porque o cloro tem a quantidade. A pessoa para fazer um tratamento d'água, ele tem que ter conhecimento, e muito conhecimento. Porque tem a medida certa. Eu já cheguei na casa uma vez, eu abri a torneira de uma água da rua, estava igual leite de cloro. Aí eu falei para meus meninos, nossa, aí não bebe água dessas torneiras não. Viu? É isso aí. Se você fizer um encanamento com cano de ferro, por que o PVC foi aprovado? Porque o cloro não come o PVC. Ele não come. O PVC ele não come. Viu? Então, eu trabalhei muito tempo nisso aí. Eu trabalhava lá em São Paulo, numa empreiteira da Sabesp, na Avenida Cupecê, que chamava Construtora Cocado. Trabalhei 12 anos, fazendo esse serviço. E isso aí é verdade, nós não bebíamos água de torneira. Nós era proibido. Ó, o engenheiro falava com nós, o próprio engenheiro da empresa, ó, vocês não bebem água de torneira, porque esse cloro aí mata. Viu? É o cloro, viu? Se ele come cano de ferro, o que ele não vai comer? Verdade. Você pode ver que você não vê uma pessoa com um dente bom, mas... Continue em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Oswaldo. é só uma colocação rápida aqui. Eu não sei se eu falo se é uma incoerência ou uma irresponsabilidade. Porque os próprios funcionários da Copasa entendem que bebem a mesma água que nós, né? Então, se eles sabem do problema, eles estão sendo negligentes com os próprios familiares. E acho que é interessante, sim, a gente chamar a empresa, né, para fazer uma pressão e interessantíssimo também a análise. Acho que é imprescindível a gente pedir a análise da água que é oferecida à cidade de Conselheiro Lafayette, à população de Lafayette. Obrigado. Continue em discussão. Senhor presidente. Pode falar. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Ô, senhor presidente, obrigado. Falar assim, toda a vida tem, aqui em Lafayette,
eu vejo falar que o índice de câncer aqui é altíssimo, né? E que alguma coisa tem. A região dos Almeida sempre plantou muita batata, usou muito agrotóxico, né? Agora já não tem mais. Mas se da época está afetando até hoje, diz que demora, né, sair, diz que está até hoje. Agora, o presidente da República hoje, ele liberou todo tipo de agrotóxico. Se estava ruim, vai ficar pior ainda. Você pode julgar agrotóxico à vontade, tudo quanto é coisa. E as pessoas mais conhecidas hoje, eles não estão comprando as coisas, eles estão plantando horta e eles mesmos estão plantando. Inclusive está tendo hortas orgânicas agora, né? O pessoal não está com medo de comer esses alimentos. Agora, outra coisa a falar. Quem é que falou que tem isso na água? De onde saiu isso? Né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa assim, põe um alarme na sociedade, deixa o pessoal tudo com medo, né? Isso é muito sério, né? Quem não vai ficar com medo de morrer? Né? Está dando medo nas pessoas. Quem é que fez isso? Quem é que falou que tem isso na água da Lafayette? Não, mas o Guilherme falou do jornal, onde é que ele tirou isso? Pois é, mas quem é que falou com ele que tem? Eu estou dizendo assim, alguém falou com ele, mas quem falou com ele fez alguma coisa, fez algum laudo? Entendeu? A mesma coisa, eu posso falar alguma coisa, a mesma coisa de fazer uma calúnia da pessoa, um fala para um, outro fala para outro, né? Isso é muito sério, que tem que apurar, tem. Eu falo assim, às vezes tem que ter muita responsabilidade, né, com certas coisas, porque uma pessoa pode falar uma coisa e sair espalhando, né? Isso aí é sério, mas não é para a gente ficar pondo medo na sociedade também, né? Igual o Oswaldo falou, os próprios funcionários da Copasa bebem água. Se tem alguma coisa, eu acredito que tem. Mas não é assim para a gente alarmar a sociedade, fazer medo, entendeu? Mas que os vereadores estão certos, pedir audiência para apurar, tem. Que alguma coisa errada tem. Mas não é assim também não, de sair pondo medo de todo mundo, não. Falou? A gente já está com medo de tudo hoje, né? Ainda vai pôr mais medo na sociedade. Porque o lado negativo pesa muito, né? Tem tanta coisa boa acontecendo, ninguém fala, mas o positivo é muito forte, o negativo é muito forte. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Não, eu vou concluir depois. Pode falar. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários da casa, público presente, em especial o Movimento Familiar Cristão, que sempre está presente nessa casa. Boa noite a todos. Eu acho que a gente, igual o vereador Pedro Américo falando que está colocando medo, nós não estamos colocando medo não, vereador Pedro Américo. Eu acho que tudo que a gente possa vir a questionar, que é em prol da comunidade, eu acho que é válido, né? E também a empresa tem que prestar esclarecimentos e até mesmo uma forma dela mostrar a transparência do trabalho que ela vem desempenhando. Então, eu acho que é válido, sim, essa audiência. E a gente vem falando aí de agrotóxicos, a gente vem vivenciando aí, igual o vereador João Paulo falou, a respeito do setor de oncologia, eu também tenho alguns amigos médicos e tudo, a gente tem visto aí, igual vocês falaram, acabou de liberar aí mais não sei quantos tipos de agrotóxicos que a gente tem olhado, nós sabemos sim que isso aí tem uma interferência sim nessa doença, e hoje a maioria dos produtos que nós consumimos, né, você vai comprar um tomate, você vai comprar lá qualquer outro tipo de alimento, a maioria que passa por procedimentos de agrotóxicos, elas trazem sim um risco à saúde. E falando da Copasa, eu já fui questionado já várias vezes, até por alguns cidadãos que moram até lá na minha região. Há poucos dias um rapaz me mostrou uma garrafa PET de 2 litros, a água estava toda turva, todinha. E não é a primeira vez que isso acontece. Né? Então, eu acho que tudo que é para a gente poder trazer transparência para a comunidade, eu acho que é válido sim. Né? Nós não vamos aqui perder o nosso tempo, e muito menos da população, em vão. Acho que nós vamos ter uma audiência boa, e aí a gente pode, o vereador André, o vereador João Paulo falou de convidar várias, né, convidar deputado e tudo, eu peço até que possa convidar a Comissão de Saúde, lá da Assembleia Legislativa, eu tenho até contato com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas. Então, a gente pode trazer essas pessoas aqui para que a gente possa fazer um debate sadio e que a gente possa trazer, né, Guilherme? Igual você colocou no seu jornal, com certeza deve ter alguma fonte, para a gente poder discutir, né, esse assunto e até mesmo também, não só de metais pesados, vereador Chico Paulo, igual a Vossa Excelência falou aí do cloro, mas não sei o quê, que corrói o cano, né? Eu acho que a gente tem que dar ciência para a comunidade o que ela vem adquirindo. É igual o vereador falou,
nós pagamos caro, né, na nossa conta de água. Então, acho que a gente também tem que ter conhecimento e a empresa prestar esse esclarecimento para nós aqui da qualidade que a água que a gente vem consumindo aqui no nosso município. Então, acho que vai ser válido, vai ser um debate sadio, um debate que vai trazer muitas informações para nós cidadãos, né? Então, acho que é válido sim. Então, quero pedir também o apoio dos nobres vereadores que a gente possa aprovar esse requerimento, que tão logo nós possamos marcar essa audiência pública para que possamos discutir este assunto. Desde já, muito obrigado a todos. Continue em discussão com a palavra vereador André. Senhor presidente, só para me concluir rapidinho, foi feito de 2014 a 2017, e o que a gente estava dizendo, a gente vai fazer audiência aqui, para a gente dar uma resposta à sociedade. E outra coisa, índice presente na água, mas com índice tolerável ao ser humano, que estão dizendo na reportagem, que o índice que tem de agrotóxico é tolerável. Só para você ter ideia, na cidade de Entre Rios, pela pesquisa, tem 8, está presente 8 agrotóxicos na água de Entre Rios. Aqui é 4, com 1 ligado à doença aí. Mas o que a gente quer, Pedrinho, é chamar aqui os responsáveis e tentar, na audiência pública, fazer essa análise da nossa água, exclusiva da nossa, para a gente dar uma resposta para a sociedade, né? Porque não adianta a gente ouvir o povo cobrar, o mecanismo que a gente tem é audiência pública, é requerimento, é tudo. Só para você ter ideia, no relatório da ASAI, já tem uma presença de ferro na água de Lafayette. É considerável, é aceitável. Está escrito lá. Está falando que muitas caixas de Lafayette, que a vedação está comprometida. Está no relatório da ASAI. Isso todo mundo pode olhar. Eles chegaram a falar que eu chamo de ladrão de caixa d'água, onde que o cano ali, põe um cano, porque a água que está em excesso, ela vaza ali. Ela está baixinha, que um rato pode entrar nela e ir lá beber água. Pombo. A infestação de pombo que a gente tem na cidade. Então, são coisas que a gente vai discutir na reunião, na audiência pública, que vai resolver um monte de coisa. Nós somos o porta-voz do povo e a gente está aqui para cumprir isso de uma forma com excelência, né? E vai ser uma reunião, né, se aprovado, uma audiência pública para ser feita com excelência. Continue em discussão com a palavra vereador Carlos. Levantou o dedinho assim. Então, com a palavra, vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, está vendo, né? Só, rapidamente, vai ser um minutinho só. Eu não sei se vocês observaram há poucos dias agora nas redes sociais. Eu me lembro, eu não era vereador ainda. Foi em 2012, se eu não me engano, teve uma audiência pública nesta casa, e aí até o deputado que eu trabalho com ele, o Eros Biondini, esteve até em Lafayette, e nós debatemos aqui nesta casa aqui, a respeito do, entre aspas, fedozão da ET lá do Rio Bananeiras, né? E agora, pelo que estão colocando na rede social, agora está solucionando o problema mesmo definitivo que vai acabar com o fedozão, né? Não sei se vocês puderam ver há poucos dias agora. Então a gente fica satisfeito. Você vê, em 2012 começou esse debate nessa casa, né? E hoje, em 2020, nós estamos colhendo fruto daquilo que foi debatido há anos atrás. Você me dá uma parte? Vossa Excelência tem a parte. A gente começou aqui, e acho que em 2012, 2000... Vossa Excelência era... na época... Vossa Excelência era vereador, não era? Eu comecei. Não foi? Foi sim. Isso mesmo. Isso foi na minha época. 2009. Justamente, a gente estava começando aqui a legislatura, já foi a inauguração lá. Justamente. Eu fui a primeira pessoa a dar o grito aqui, porque eu senti de perto, né? Mas, o vereador Fernando, eu passei lá anteontem, aí eu fui a Congonhas, e não lembrei da ET, porque toda vez que a gente passa ali naquela mediação da Globo Veículo, ali da Ford, a gente lembra da ET. E eu não lembrei dela mesmo, não. E eu já vi uma reportagem agora no jornal, não sei se foi do Guilherme, falando que, mostrando as caixinhas, né, azuis, uma aparelhagem que foi colocado lá, e que já... o odor definitivamente já foi resolvido, né? Então a gente fica muito feliz lá, principalmente nós ali da região. Tomara que
se concretiza mesmo, né, e acaba o odor. Muito obrigado pela parte. Por nada. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Um debate que a gente vai trazer agora para essa audiência, a gente pode colher bons frutos, né? Que seja não só agora de imediato, como futuramente. Então, eu acho que é válido, sim, e até mesmo para eles verem que a gente né, está acompanhando de perto os serviços prestados por essas empresas, que eu acho que é isso que nós, vereadores, somos fiscalizadores do povo, né? A gente tem que fazer isso, sim. Então, a gente é válido, né? Então, eu peço desculpa aqui, mas só desvirtuando rapidamente, mas só para mostrar que nós estamos colhendo um fruto, né? Hoje, que foi um tempo moroso, né? Bastante tempo, mas que foi resolvido, né? A gente espera que sim, senão eles não colocariam, né, nas redes sociais. Obrigado, muito obrigado, senhor vereador. presidente. Com a palavra, vereador, agora, Carlos Ney. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quero parabenizar, né, os colegas vereadores. Realmente vai entrar em boa hora essa audiência. Realmente os rumores na cidade é grande com relação à contaminação da água. E fica aqui uma sugestão deste vereador, né, procurar trazer também algum representante dos plantadores que fica ao derredor, né, em Conselheiro Lafaiete, né, porque, Isso, é porque é de lá que a contaminação sai, é ou não é? Muito obrigado aí. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Francisco Paulo. Companheiro Oswaldo, olha, te garanto que nenhum cara que trabalha na Copasa bebe água da torneira e nem deixa o filho dele beber. Isso aí eu te garanto. Senhor presidente. O senhor tem a palavra. É só para ser mais claro, o que eu quero dizer é que a água que é servida para a população como um todo, independente de quem trabalha na Copasa ou não, a água utilizada por todos é a mesma. Então seria uma incoerência, uma irresponsabilidade a empresa oferecer uma água que não teria o tratamento devido para toda a população. Eu falei isso de uma maneira geral. O que serve para um serve para todos. Senhores vereadores, há um tempo atrás nessa casa, para fazer comentários sobre o índice elevado de pessoas em tratamento oncológico, quando minha filha tinha menos de 1 ano, nós levamos ela em um dermatologista em Belo Horizonte, salvo engano, Sebastião Armon, uma pessoa muito conceituada, muito respeitada e competente. E na conversa lá, ele disse o seguinte: a médio prazo, a cidade de Conselheiro Lafaiete vai ter muitos casos de câncer. Minha filha está com 28 anos, então isso foi lá para 92. Quer dizer, a Copasa estava em Lafaiete há 12 anos. Então, é só para a gente desenhar a coisa. Eu falei, doutor, mas baseado em quê? Ele falou, a região onde é que vocês moram, e as cidades ao entorno, elas sempre usaram os defensivos agrícolas de maneira discriminada. A gente lembra muito bem que há muito tempo atrás, a gente não estava nem aí. Aquelas bombonas que vinham, os agrotóxicos, tem gente que pegava para poder fazer caixa d'água. E se eu estiver errado, me corrijam. A gente ia lá para o lado onde é que tinha as plantações, não tinha saco para a gente pegar algumas coisas que estavam lá, lavava o saco com adubo, com agrotóxico, lá no córregozinho e colocava cenoura, repolho, beterraba, batata, pimentão, isso tudo na região. Então, eu acho, aí eu vou para esse princípio, que nessa história toda, em relação a metais pesados e agrotóxico, talvez a Copasa não tenha tanta culpa quanto
talvez queiram colocar. O senhor me consegue de uma parte? Na verdade, eu estou finalizando. Eu só estou fazendo porque eu não posso discutir, mas eu queria deixar minha fala aqui marcada. 92. E nós estamos em 2020. São 28 anos e aquilo que foi profetizado por esse médico lá atrás, a gente vive hoje. Não acho justo colocar nas costas da Copasa esse tipo de comportamento. Isso compete à Secretaria Municipal de Saúde, não falo agora, mas a longo prazo, à Secretaria Estadual de Saúde, o CISÁGUA, que é o Sistema de Vigilância da Qualidade para Consumo Humano, e o Ministério da Saúde. E às vezes, por desconhecimento de nós, povo, de nós, agentes políticos, a gente não tenha cobrado isso antes. Então fica aqui meu pedido para a secretaria dessa casa e para essa audiência, que seja mandado um convite para a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que seja mandado um convite para a Comissão de Saúde do Congresso Nacional, que seja mandado um convite para um representante da Secretaria Estadual de Saúde, que se mande um convite também para um representante do CISÁGUA, que nós convidemos um bioquímico e um médico oncológico, porque aí a gente vai fechar o círculo. E essa audiência, eu penso que não é para discutir Copasa, não. Porque a Copasa trata a água de maneira correta. Agora, se essa água ela já vem contaminada desde 1970, desde 1960, isso daí são depósitos que vão ficando e que a água de chuva vai escoando. Então, era preciso também que essa casa agora, nessa oportunidade, criasse, ou tentasse, junto do Executivo Municipal, que criasse, dentro da Secretaria de Saúde, alguma coisa que fizesse análise da toxicidade da água sobre todos os aspectos, que assim nós teríamos uma garantia da água. E isso, nessa audiência, para a gente não generalizar em cima da Copasa, mas que também seja chamado algum representante dessas outras cidades, Entre Rios, Belo Vale, Lagoa Dourada, Carandaí, talvez convidasse, que não fosse para participar da mesa de discussão, mas pelo menos para participar como espectadores. Essa daí é a minha sugestão. Com a palavra, vereador André. Não estou querendo aqui isentar produtor rural, não. Eu falei por isso que tem que ver um representante da Emater, que ele tem um relatório de todo tipo de agrotóxico que usou na região nossa desde 1900 e lá vai empedrada. Ele tem, ué. Aí vai, se ele tem um relatório, sim, ué, porque foi usado na região. Hoje, para você usar um agrotóxico, o produtor tem que ir lá, é como se fosse uma receita, é retida lá, não é a olho, não. O uso consciente. É o uso consciente. Só que porque ele emitindo lá o relatório que é usado aqui, dá para saber se a fonte de contaminação realmente é agrotóxico usado. Aqui tem minério, tem um monte de coisa. E se usou alguma coisa para poder, no minério, para poder minerar, a gente não sabe. E outra coisa, a gente não está pondo em dúvida com relação ao tratamento de água da Copasa. A gente está falando aqui contaminação de metais pesados. É outra coisa que a gente está falando aqui. Tá? Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, o André já falou aí, mas, no mínimo, omissa a Copasa está sendo desde 1980 que ela está aqui, né? Porque ela tem ciência da água que ela está pegando lá, não é possível, né? Que nunca foi feita uma análise da água, da nascente, não é possível, né? Do solo. Então, no mínimo, ela foi omissa e conivente, no mínimo, né? Para a gente não falar o pior. Então, ela tem a sua culpa, sim, dos governos que passaram, tanto estadual como municipal, tem sua culpa, sim, mas nós não podemos isentar a Copasa, não, e falar que ela só trata a água. O principal é ela, porque se a água é ruim ali, ela tem que caçar outro lugar lá para buscar água. Então, tem que chamar a Copasa na responsabilidade, sim. E é só para complementar, e para que também fique marcado nessa casa, que seja cobrado na audiência, que os poços artesianos de responsabilidade da Copasa, São Vicente, Buarque, Mato Dentro, Caeté, São Gonçalo, Vargas, São Vicente, que também seja feita o mesmo tratamento que for dado
né, para a toxicidade dessa água que nós consumimos, que seja também dado esse tratamento para essas outras localidades. Porque a toxicidade, ela vem do solo, ela não vem do tratamento da Copasa, não. Então, que essas regiões, para a gente defender aquilo que eu falei na tribuna, que a política pública tem que vir de fora para dentro, que elas também sejam assistidas, porque elas são assistidas pelo Poder Executivo Municipal. Continue em discussão. Não havendo discussão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Segue para as providências cabíveis. Requerimento 14/2020, sendo seu presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o vereador infracinado, na forma regimental, requer que encaminhe expediente ao prefeito municipal para que analise a possibilidade de isentar o pagamento de IPTU no exercício 2020 aqueles que foram afetados pelas fortes chuvas que ocorreram em Conselheiro Lafaiete, que causaram enchentes e alagamentos em alguns bairros da cidade, culminando em graves prejuízos materiais aos munícipes, que em determinados casos perderam grande parte dos seus bens. Vereador João Paulo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 014 de 2020. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, nós tivemos aí o problema com em torno de 60 famílias esse ano, né? A gente espera que não tenha mais, mas a gente quer chamar a atenção do prefeito, porque nós não temos, né, poder de fazer um projeto de lei dessa magnitude. Então a gente está chamando a atenção dele. Eu nem sei se seria possível, devido ao período eleitoral, também ele encaminhar um projeto desse para essa casa. Eu creio que depois de abril ele nem pode mais encaminhar, porque estamos no período eleitoral. Só que a gente tem que chamar a atenção para que isso vire um projeto de lei ad eterno. Todo mundo que tiver lá comprovadamente pela defesa civil, pela assistência social, que tenha o benefício de, no ano que perdeu tudo, tenha um mínimo, pelo menos um IPTU. É R$200 só o de IPTU que paga, por exemplo. É pouco, mas para quem perdeu tudo é muito. Já ajuda, R$200. O cara vai lá já. Perfeitamente, vereador. Primeiro, te parabenizar, né, pela iniciativa. E já é tendência em algumas cidades, né? Já tem cidades que isso já virou lei, né? O projeto já foi apresentado na Câmara e já foi aprovado, né? Então, se o Executivo daqui também aderir a essa situação, vai ser muito bem-vindo. Inclusive, vereador, eu vi isso numa cidade do interior de São Paulo, que agora vai me falhar a memória, eu vi na televisão e eu achei bacana. Falei, nós temos que trazer essa discussão para cá, porque é uma ajuda, porque igual quando a gente vê quando tem grandes desastres, o governo federal vai lá e libera o saque do FGTS, alguma coisa para ajudar, que seja mínimo. Então, por que nós aqui não podemos fazer uma isenção do IPTU no ano que a pessoa teve a casa inundada, teve suas perdas? Então, é um pouco, mas é um pouco, pode ajudar. Então, eu peço aos vereadores o apoio para que a gente possa aprovar esse requerimento, chegue no prefeito e a gente veja com o prefeito. Eu acho que pelo período eleitoral, mais para frente, não poderá ser feito, mas que ele possa fazer agora o projeto de lei, até para valer para o ano que vem, porque esses projetos assim, tem que valer de um ano para o outro. Então, a gente pede o apoio dos vereadores. Continue em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro José. Boa noite a todos novamente. Para complementar o que o vereador proponente disse, no caso do prefeito tomar por conta própria, eu acredito que não possa fazer, porque é renúncia de receita. Eu não estou aqui defendendo o prefeito, nem querendo tirar esse benefício que seria de grande valia para essas pessoas. Segundo, esse ano, praticamente impossível, ano eleitoral. Talvez a Justiça Eleitoral não permita que isso seja feito por caracterizar, né, é uma pobreza de espírito danada, porque é um benefício para a comunidade, mas, infelizmente, alguns políticos usam de maneira incorreta esse tipo de acolhimento. Mas que a gente possa fazer esse ano para começar a valer do ano que vem, o vereador João Paulo. Igual Vossa Excelência falou. A gente pode tomar essas atitudes, não só para essa questão de água, mas para qualquer tipo de calamidade que a gente viva.
né, que seja uma coisa estendida para esse tipo de situação. Eu concordo com Vossa Excelência. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Muita coisa dá para ser evitada. A gente está vendo aí, São Paulo, né? Nunca aconteceu, está acontecendo. Hoje o ser humano só pensa em ganhar dinheiro, quer ocupar o espaço todo. Igual tem uma lei até minha aí, que 20% do lote tem que deixar sem cimento, sem nada, né? Por que acontece isso? A água não tem onde entrar, né? Nós temos que pensar. O cara, igual aquela lei que foi derrubada há poucos dias, deixar 1,5 metro da divisa, né? Esse 1,5 metro vai ser toda tomada. Vamos supor, qualquer um tiquinho d'água que você joga na rua aqui em cima, ela vai descer para a rua abaixo. Onde é que ela vai entrar? Não tem onde entrar? Nós temos que pensar no meio ambiente, permeabilização da água, né? Se a água não tem onde entrar, ela vai sair destruindo tudo para baixo. Enquanto mais distante ela andar, vai aumentando, né? E a gente tem que pensar nisso, no meio ambiente, né? Hoje todo mundo não quer nem saber, esse que é asfalto. Eu não quero nem saber se não vai alagar o pessoal lá embaixo. Eu quero que asfalte a minha rua. A gente tem que pensar nessa forma a natureza é muito bacana, é nós que destrói tudo, né? Se a água tivesse onde entrar, não tinha enchente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo discutir em votação, os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 014 de 2020. O mesmo segue para providências cabíveis. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia e da seguinte sessão, e em seguida faça chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, dia 18 de fevereiro. Requerimento 08-2020 requer que seja encaminhado expediente à diretoria do Departamento de Recursos Humanos, ao secretário municipal de administração, ao prefeito municipal, solicitando que informe com quais órgãos e entidades da União e do Estado que o município de Lafayette mantém convênio vigente que importa em cessão temporária de servidores efetivos, definidos quantos estão cedidos para cada órgão ou entidade. Vereador Pedro Américo. Requerimento 12/2020 requer que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Defesa Social, informando sobre quais providências estão sendo tomadas para sanar os problemas dos moradores da rua Paz Pedro. Vereador Osvaldo. Requerimento 15/2020 requer que seja encaminhado expediente à Copasa, solicitando que informe acerca das análises de água fornecida no município de Conselheiro Lafayette, encaminhando cópia dos relatórios dos últimos 12 meses, informando também se são feitas análises da presença de metais pesados na água disponibilizada aos lafaietenses. Vereador André, João e Fernando. Vereador presidente André. Presente. Vereador Alain. Presente. Vereador Carla. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Presente. Vereador Divino. Presente. Vereador Francisco. Presente. Vereador João. Presente. Vereador Lúcio. Presente. Vereador Osvaldo. Presente. Vereador Pedro. Vereador Sandro. Presente. Vereador Washington. Presente. Encerrada esta sessão, colocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro, às 19h30. Boa noite.